Olá, eu sou Cristiane Amarante, arqueóloga, e o nosso assunto de hoje é arqueologia até debaixo d'água. O nosso assunto de hoje é a indicação de um livro que se chama Arqueologia até debaixo d'água. É sobre arqueologia subaquática e foi escrito por Gilson Rambelli, o primeiro arqueólogo subaquático do Brasil. Gilson Rambelli começou essas pesquisas aqui no Brasil, na área de arqueologia subaquática, por volta do ano 1992. Desenvolveu seu mestrado na Universidade de São Paulo, seu doutorado também sobre esse assunto. Aliás, esse livro foi sua dissertação de mestrado, que foi transformada em livro. Atualmente, Gilson Rambelli é professor na Universidade Federal de Sergipe e coordena o Laboratório de Arqueologia de Ambientes Aquáticos nessa mesma instituição. Bem, sobre o que o livro trata? O livro vai falar um pouco sobre a história da arqueologia de ambientes aquáticos e de como o mergulho se desenvolveu, de como o desenvolvimento do mergulho auxiliou que essa parte da arqueologia, esse ramo, essa área de pesquisa da arqueologia também se desenvolvesse. Afinal de contas, a princípio, os mergulhadores dependiam muito da superfície para poder mergulhar. Por exemplo, um mergulhador que mergulhava com escafandro, ele dependia de quem estava na superfície para poder respirar. Mais ou menos na década de 60, 70 se desenvolveu o que hoje se chama de aqualunge, que as pessoas chamam de garrafinha, ou seja, o ar comprimido vão naqueles cilindros e o mergulhador atualmente não precisa mais da superfície. Pelo menos o mergulhador recreativo consegue mergulhar independente de quem está na superfície. Isso fez com que na arqueologia também fossem possíveis serem feitas escavações embaixo d'água. Aliás, escavações embaixo d'água são outro tema desse livro, que vai explicar quais são as técnicas utilizadas. Na verdade, se escava embaixo d'água do mesmo jeito que se escava na terra. A diferença é que alguns métodos têm que ser adaptados. Por exemplo, se na terra você vai pôr uma linha separando uma quadrícula, que é um quadrado de 1 por 1, que é utilizado para ir escavando, embaixo d'água você tem que descer com a quadrícula já pronta em PVC, que é plástico. Por quê? Porque senão a onda vai vir e vai carregar a sua quadrícula. Ela precisa estar fixa para você ficar trabalhando. Outra coisa que não dá para trabalhar com um pincelzinho embaixo d'água, você precisa de uma sugadora. O que a sugadora faz? Ela parece um aspirador de pó. Ela vai aspirando aquela terra e tirando o excesso de pó e de terra para que você consiga enxergar e ir descendo nos níveis assim como você desce em terra. Então isso também é uma explicação que tem aqui nesse livro. Outra coisa que ele vai explicar, como ele é um livro de 2002, o cenário da arqueologia brasileira naquele período, que está bem diferente do atual, afinal nós estamos em 2017, outros tantos arqueólogos e arqueólogas já desenvolveram pesquisas na área, entre eles eu me incluo, porque também estudo arqueologia subaquática. Hoje não se fala mais da arqueologia só subaquática, sim, arqueologia de ambientes aquáticos, tentando entender a relação do homem com os cursos d'água próximos a ele, ou seja, o mar, ou o rio, ou um lago, e cada um desses cursos d'água gera um tipo de relação. Então, estudar arqueologia subaquática ou arqueologia de ambientes aquáticos, claro que se você souber mergulhar, muito melhor, porque você tem como ver o que está embaixo d'água, mas você também pode não mergulhar e entender essa relação. Uma crítica que muitas vezes quem é dessa área faz a quem não é que outros arqueólogos e arqueólogas pesquisam sítios na beiradinha da água e o sítio se estende para debaixo da água e essa parte que está submersa acaba não sendo escavada. E em termos teóricos, muitas vezes essa parte também não acaba sendo não considerada, ou seja, aquele povo que estava ali naquele lugar tinha uma relação com o mar ou com o rio, mas o arqueólogo ou arqueóloga está tão focado na terra que pensa só na relação
daquelas pessoas com o ambiente terrestre e não com o ambiente aquático. Então essa foi uma discussão que a arqueologia subaquática tem trazido nos últimos 20, 25 anos e que tem ampliado muito as pesquisas no Brasil em relação a esses sítios que a gente chama que são sítios de interface, ou seja, eles ficam uma partezinha na terra e outra partezinha na água. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte aqui o vídeo, dá o seu like, se inscreve no canal, clica lá no sininho para receber as notificações, curte a nossa página no Facebook Arqueologia Alternativa e até a próxima!